Valeu, Lacombe. Muito bom dia para você que está chegando agora ó, aqui na Band. Chegou a hora da culinária, pessoal, aquela hora boa. Ó, mande suas dúvidas, seu recadinho, porque a gente pode botar aqui no telão. Eu vou responder para vocês as dúvidas, os comentários. Muito importante, hashtag aqui na Band. Eu posso ler o seu recadinho aqui. E chegou aquela hora boa, que é a hora da culinária, gente. Hoje a gente vai fazer um galetinho especial. E já vou deixar logo de primeira aqui uma pergunta para ver se vocês sabem. Qual que é a diferença de frango e galeto? Vamos começar por aí? Eu ia já perguntar isso. Já sabe logo, não? Não, vem cá, tem mais um para complicar a história. O Chester. O Chester, Tem Chester, o fazão, a codorna, aí são já são todas outros aves, bichos. né? A minha dúvida é outra. Tem um galeto para cada um? Tem um galeto para cada um. Ó, inclusive, dá uma olhada nessa imagem aí, Lacombe. Olha como esse galetinho tá dourado, tá incrível. O brasileiro que tem um costume muito grande de comer frango de final de semana, aos domingos, aquele frango de padaria, aquela famosa televisão de cachorro, gente. Então, a gente está trazendo aqui uma versão de galetinho que é mais delicada, a carne é mais tenra e você consegue reproduzir em casa, não precisa nem sair de casa para buscar na padaria para fazer essa receita. Mas qual é a diferença, então, do frango para o galeto? Bom, o frango, normalmente, ele é comercializado com mais ou menos entre 1,5 kg, até uns 2,5 kg, chegando no máximo a 3 quilos. Já o galeto, ele é comercializado no máximo com 600 gramas. Nossa. É a mesma ave, é a mesma raça, é tudo igual. O que muda só é o peso da comercialização de cada um. E ele não tem tanto músculo, acho, então a carne é mais molinha. Exatamente. Como ele não teve muito tempo de vida ali para desenvolver o músculo, eu acho que o músculo e as fibras, e por isso mais assim, ele acaba tendo a carne mais tenra, a carne mais gostosa, a carne mais macia, como é proveniente dos 600 gramas. Agora, tem um problema. Qual? Que o Lacombe vai reclamar. É pouquinha carne, Lacombe. É. Tem bastante osso ali, mas é pouca carne. Ainda tem mais uma convidada, vai ter briga aqui. Vai ter, né? Acho melhor tirar as facas. É melhor, por favor, vamos tirar as vagas de todo mundo aqui, já cuida disso. Do Sul falam muito do primo canto, né? O primeiro Sim, canto ele... que já vai, é isso. Agora a gente vai ter uma chuva de comentários positivos, porque assim, gente, eu vou falar, o galeto é um dos pratos que eu mais gosto, muito difundido no Sul, no Rio de Janeiro, lá em Copacabana, a gente tem bons lugares que servem bons galetos assados também, só que a dica nossa principal é de você não precisar sair de casa para fazer um bom galeto, um galeto tenro, macio, suculento e crocante por fora. Bom, para começar o nosso galeto, o que a gente faz? Começa salgando, a gente joga sal nele, em todos os lados. Aqui eu vou fazer a marinada desse galeto, tá? Como você quer deixar o galeto bem temperado, bem saboroso, a gente precisa deixar ele marinando por aproximadamente 24 horas. É isso que eu sugiro. Se ficar 48 horas, ainda melhor. A única coisa que eu indico aqui é não fazer uma marinada com produtos ressecados, no caso ervas ressecadas, porque você vai acabar tirando aquela essência e a delicadeza do galeto. Utilize os produtos mais frescos possíveis, né? Ervas mais frescas possíveis, caso você decida colocar, para trabalhar no tempero dessa marinada do galeto, tá? Bom, coloco também cebola, espalha por cima dele, coloca por baixo, faz a caminha. Aqui eu tenho uma pimenta de cheiro, gente, essa pimenta não arde, uma pimenta doce. Os baianos, no Nordeste, a gente utiliza bastante essa pimenta. Ela tem um sabor diferenciado, delicado. Eu gosto muito de trabalhar com ela para marinadas e finalização de pratos, tá? Tipo um ceviche, colocar ela fica muito bom também. Vou colocar vinho, no caso aqui o vinho branco, porque eu não quero alterar a cor do meu galeto. Se eu colocasse o tinto, ele ficaria manchado pela cor do vinho. Você colocou alho aí também. Coloquei um alhozinho. E vou colocar um pouquinho de água só para suavizar todo esse vinho, para não ficar com gosto muito rascante de vinho tinto, ou desculpa, de vinho branco. Isso é uma tá? boa dica. Eu nunca pus água, por exemplo. Estou aprendendo essa novidade. Na verdade, assim, o vinho, ele acaba tomando muito o sabor dos outros ingredientes. E como a gente vai deixar aqui 24 horas, o galeto ele poderia ficar com mais gosto de vinho do que o próprio gosto de galeto. Então eu gosto de suavizar com a água, para que ele não Ele vai ficar roube. 24 horas aí no meio dessa marinada? Fica aqui, eu sugiro que depois de 12 horas a gente simplesmente vire ele de lado para que ele também possa pegar a parte da marinada no peito também. A gente começa com as costas e depois de 12 horas a gente vira e deixa ele com o peito. Eu já tenho um aqui marinando, bonitinho. Naná já fez as honras de abrir a geladeira aqui. Olha as ervinhas que eu coloquei nesse aqui, gente. Que eu falei, ó. Ervas sempre frescas. Você vê que a água
ela já ficou um pouco mais turva, ou seja, o galeto já conversou com ela, você já tem uma água aqui turvinha, ó, tá vendo, ó? Então o galeto já passou um pouco do sabor, já absorveu bastante o sabor dela e as ervinhas sempre frescas, que eu gosto de trabalhar, nunca as ervas desidratadas porque rouba bastante o gosto dele. Bom, o galeto tá aqui, já tá marinado, 24 horas, agora a gente vai fazer o recheio desse galeto, que muita gente diz que é uma farofa, né? Uma farofa, rechear com farofa, eu não gosto muito disso, eu gosto de dizer mais como recheio, que no caso eu estou fazendo à base de pão. Como a gente estava comentando com o Lacombe ontem, Lacombe falou, pô, farofa que eu gosto é farofa crocante, né, Lacombe? É porque quando você usa a farofa como recheio, ela rouba a umidade da carne e ela, que tem que ser crocante, sequinha, ela fica empapada, ensopada e a carne fica seca. E ela que acaba ficando molhada, a carne fica seca e o negócio não funciona. Então aqui a gente vai fazer um processo de recheio com pão, a gente não vai colocar farinha de mandioca, a gente não vai colocar farinha de milho, que normalmente são utilizadas para fazer uma farofa normal, e a gente vai trabalhar também uma uva passa que vai trazer bastante suculência para o nosso recheio, né? Que vai dar aquela quebrada também, que o adocicado da uva passa é muito bom. Para começar esse processo aqui, ó, eu já tenho uma uva passa hidratada e eu tenho a uva passa normal. Vou mostrar a diferença aqui para vocês. Ó, a hidratada, ela fica mais cheinha. Ou seja, ela se reidrata e ela fica com esse formato aqui, ó. Vou mostrar duas desidratadas, ó. Essas aqui são as hidratadas e essas aqui são as desidratadas. Então você consegue ver bem a diferença, como uma fica mais suculenta, ela absorve esse vinho que eu vou colocar para hidratar e não fica uma uva passa alcoólica, tá? Então, aí, ó. Olha lá, as da frente que estão com uma cor mais leve, mais branquinha, são hidratadas. As de trás são as desidratadas. Eu gosto sempre de trabalhar com a uva passa hidratada. Então, para isso, ó, é só colocar vinho nela. Você pode colocar um pouquinho de água também e deixar aí aproximadamente umas 12 horas. Ah, chefe, esqueci, deixei 24 horas. Não tem problema. Só não pode deixar passar muito disso, porque o excesso de umidade vai fazer com que sua uva passa estrague, ela mofe. Então, no máximo 24 horas e depois você já utiliza essa uva passa imediatamente no processo da receita aqui que a gente vai fazer agora. Bom, o recheio, a gente começa com azeite. Eu gosto sempre de misturar azeite com manteiga. E essa pergunta vai para a Silvia agora. Silvia, por que eu gosto de misturar os dois no início do processo? Eu sei a resposta. Boa. Para não queimar a manteiga. Exatamente. Tá vendo? Aprendi Silvia já. participando bastante da culinária aqui, ela vai pegando todas as dicas. Escolinha do professor Dalton. Eu adoro essas dicas. São dicas maravilhosas, porque senão fica aquela manteiga queimada. Exato. Aí você acaba queimando a lactose, que na verdade é o leite que está misturado na gordura da manteiga. Você queima a lactose, ela muda completamente o sabor, ela muda a textura e você vai acabar estragando o seu prato. Quando você coloca o azeite, o ponto de saturação da manteiga, ela se torna bem mais alto, então você consegue atingir temperaturas mais altas, como eu tenho aqui agora, sem queimar a manteiga. Então eu vou colocar cebola. Cebola é a base do tempero do brasileiro. É difícil você achar um prato que não vá cebola nele, né? Mas é que ela dá um sabor gostoso. Dá um sabor gostoso demais, ela é a base de tudo. A gente já tem aqui, ó, a nossa panela bem quente. Eu vou refogar essa cebola. O refogar, em termos gastronômicos de restaurante, se chama suar. Então, vou suar essa cebola aqui agora, que significa ela se tornar um pouquinho mais transparente. Ela começa fosca, opaca, do jeito que ela está aqui, e quando ela começar a tomar tons transparentes, que é aproximadamente 1 minutinho aqui no máximo, você já tem sua cebola suada e você pode seguir todo o processo que a gente continua aqui, ó. Ó, você agora que está ligado na receita, entra no Twitter, hashtag aqui na Band, deixe seu recado, que já eu estou indo nesse telão aqui atrás, ó, para ler o recado de vocês e tirar as dúvidas. Se tiver alguma reclamação, pode falar com o chefe também. Se tiver elogio, pode falar. A gente está aqui para tudo, tá, gente? Ó, então, cebola tá suada. O diretor tá falando que se chegar uma reclamação, vai ser a primeira coisa que ele vai mostrar. Já chegou? Dalton, é imprescindível usar uva passa nessa receita, assim, porque acho que tem muita gente que não gosta de uva passa. Quando você falou uva passa, teve alguém aqui que virou já os olhos. Não, pode me dar o galeto dela, ela não come essa uva passa. Eu vou falar o seguinte, a uva passa é como eu costumo bastante dizer para as pessoas quando eu cozinho, né? Ah, eu não gosto de coentro, eu não gosto de curry, eu não gosto de uva passa.
eu não acredito que existam ingredientes ruins. Eu acredito que existam cozinheiros que não saibam dosar os ingredientes que colocam no prato. Então, primeiramente, eu sempre peço a oportunidade. Por favor, me dê a honra de provar o meu prato. Depois, se você realmente não gostou, aí tudo bem, eu realmente não gosto desse ingrediente, me faz mal, entendeu? Lacombe foi lá no restaurante, no COS, esses dias, falou que não come carne crua, comeu um crudo, que é um steak tartar, com tutano. E gostou. E gostou. Comeu. E gostou. E gostou. Eu estava lá e posso provar, né, Silvia? Nós podemos provar. Um pouquinho. Acho que nós estamos precisando ir lá no restaurante, viu? Vixe, tem uma reclamação contra mim aqui, gente. Desculpa, eu tenho que ler aqui, ó. Ixi, Maria. Vamos lá. Cozinha bem e ainda é bonito. Seria meu sonho um homem desse na minha vida. Você jura, diretor, que isso é reclamação? Calma aí, rapaz. Ela Ô, pode Ana, se inscrever no nosso obrigado. reality. Valeu pelo elogio, Ana. Como é que ela faz pra Valeu. se inscrever no Em Quem breve, Quer em Casar? breve, todas as informações do reality show Dalton Quer Casar. Dalton Quer Casar. Olha, gente, para não passar aqui muito a nossa receita, que eu tô ficando um pouco perdido com esses comentários aqui, a gente tá suando a cebola com azeite e manteiga. Agora eu vou entrar com esse vinho que eu coloquei para hidratar a uva passa. O que eu estou fazendo? Eu estou deglaçando o fundo da frigideira. Novamente, como a cebola ela vai grudando um pouquinho no fundo, ela vai soltando sabor, ela vai caramelizando o fundo da frigideira e com esse vinho e as uvas passas a gente vem soltando esse fundo e agregando mais sabor ainda à nossa receita, tá? Nossa, tô ficando com água na boca. essa vai ser legal, você vai tô gostar. louca pra comer. Você não tem restrição com uva passa, não, Eu né? não, eu adoro tudo que é bom. Que bom. Você sabe que na minha casa, não sei se na casa do pessoal de casa que está nos acompanhando era assim, mas na minha casa tinha uma lei muito assim, rígida lá. A minha mãe falava, não pode dizer não para nada, você tem que experimentar. Depois de experimentar, se não gostar, não precisa comer. Mas tudo tinha que ser experimentado na culinária. Tanto que o repertório de paladar da minha família e da minha filha também é muito ampliado, porque a gente tem que experimentar. Depois, se não gostar, não precisa comer. Experimenta e depois não precisa comer. Mas isso é bom porque você vai perdendo os medos e resistências que a gente pode ter com certas comidas. E eu tenho uma confissão a fazer aqui, Silvia, porque eu cresci em família gastronômica, né? Minha mãe é chefe de cozinha há mais de 30 anos e na minha infância inteira, aproximadamente até uns 12 anos, até o início da adolescência, eu não comia cebola crua por nada. Então, se eu sentisse até mesmo um pedaço de cebola dentro de qualquer preparação, eu não conseguia comer. E foi uma coisa que depois que eu consegui superar esse trauma da cebola, eu comecei a gostar tanto que hoje eu como salada de cebola crua com uma facilidade danada. Eu acho que até o choro que ela dá na gente é gostoso. O único problema é beijar na boca depois, né? Aí fica difícil. Lá em casa a regra é mistura no feijão. Não gostou, mistura no feijão. É isso. Resolvido. Joga no feijão que tá tudo certo. Resolvido. O feijão vai, no caso, vai desaparecer com ela ali. Ela vai fazer parte do caldo como um todo. Bom, agora eu vou entrar com miolo de pão. Você que tem pão adormecido em casa, você pode utilizar esse miolo de pão, ou se você não tiver adormecido, utilize o pão que você tiver em mãos, tá? Vou colocar ele aqui porque ele que vai chupar todo esse caldo, ele é que vai agregar todos os sabores. Tô puxando tudo junto e agora vou finalizar com as ervas. Temos salsinha picada, temos alecrim, que foi despinicado só. O alecrim, se você pica ele na lâmina da faca, gente, o que acontece? Ele oxida. Então, nenhum tipo de erva, na verdade, ele é indicado para você picar na lâmina da faca. Se você picar, utilize imediatamente. Fora isso, você sempre vem despinicando ele na mão, que ele vai se manter verde por muito mais tempo, tá? No caso da cebolinha, a gente utiliza o mesmo processo. Bom, tá bem quente aqui, agora é só incorporar todos esses ingredientes, ó. Vem puxando, vem incorporando. Eu tô fazendo aqui o recheio do meu galetinho. Só vou finalizar ele um pouquinho depois aqui com sal e pimenta. Olha como é que o pão ele vai absorvendo todo o líquido daqui. Olha que coisa boa. Ó. Vamos puxar aqui. Bonito, hein? Não tá bonito? E eu gosto que tem bastante tempero e pouco pão, assim, não é aquela coisa... Cebola. O que acontece é que o pão ele acaba roubando muito o sabor dos outros ingredientes, né? O pão aqui, a única função dele é agregar todos os líquidos. Carregar esse sabor. Manter um recheio concreto, né? consistente. E Bom, é colorido também, fica bonito, não né? fica bonito isso aqui? Lindo. Quem quiser colocar, de repente, um tomatinho aqui, também fica incrível. E depois, gente, olha só. Você tem o seu galetinho, você tira o excesso de água do meio dele e vem colocando esse recheio na base dele aqui, ó. Vamos ver se tá pegando bem. O galetinho é pequeno, mas cabe bastante recheio, né, Dalton? Cabe bastante recheio. E quanto mais você colocar aqui, Naná, mais gostoso ele vai ficar, tá?
Esse galetinho, lembrando que ele já marinou 24 horas, ele ficou nessa marinada de vinho, com sal, pimenta do reino, temperos. Então ele já está bem salgadinho, ele já está no tempero exato que a gente precisa. Bom, coloquei todo o recheio aqui. Firma bem para esse recheio depois não vazar. E a gente vem agora fazer a amarração desse galeto, tá? A gente vem aqui numa perninha, faz o primeiro nó. Sempre fui muito bom em educação artística. Isso é o mais complicado. Eu não consigo amarrar bola. Não consegue? Não consigo. Eu sou bem ruim nisso aí muito também, tempo, viu? o negócio de nó é comigo. É com Um dia você? que o Dalton costurou Cara, com eu agulha. não consigo nem dar nó, aquele nó de caminhoneiro, sabe aquelas coisas? Não consigo nunca na tem minha laje de vida. guia, nó 8. Bom, marinheiro, nesse caso aqui, ó, é muito mais fácil, tá lá como não precisa ter muita habilidade não. A gente vem dando as laçadinha, voltas, depois você vem fazendo em 8 e por fim você vai pegar um pouco do barbante que ficou de sobra do primeiro nó e você vai finalizar o amarrado nele. Muito bem, não precisa ter muito barbante aqui não. Corta o excesso e a gente já coloca ele aqui na assadeira para levar para o forno. Gente, forno aqui é o seguinte, 1 hora dele, forno médio, 150, 160 graus, para ele assar e ficar tenro por dentro. Nessa hora, depois de 1 hora, você vai entender que ele ainda está branco. Você vai falar, ué, mas ele já está pronto, já está assado, mas ainda está branco. Aí chega o momento que você tira ele do forno, aumenta o forno, deixa o forno no máximo. Se você tiver o grill na parte de cima, liga esse grill e depois, quando estiver bem quente, você volta com esse galeto já assado lá, só para ele ganhar aquela crocância, aquela caramelização que fica uma cor Dalton, maravilhosa. rapidinho, antes de você tirar do forno, deixa eu... Vamos Daqui a lá, pouco eu vou Lacombe. chamar umas imagens que a gente ficou devendo de um acidente lá na China e uma informação sobre aquele 4º possível caso de coronavírus aqui no Brasil. Há 3 casos confirmados e havia um 4º que tinha dado positivo, uma menina, uma adolescente de 13 anos de idade, que andou viajando, voltou para o Brasil, não tem sintomas, fez um exame, deu positivo, agora a contraprova também deu positivo. Só que não é o coronavírus desse tipo que surgiu lá na China e está circulando pelo mundo. É um outro tipo de coronavírus, não é o do Covid-19. Vai ver o velho e bom. Porque a gente lembra que o corona coronavírus antigo. circula desde a década de 60, quando ele foi identificado pela primeira vez. Agora a gente ficou devendo umas imagens, olha só, é um chinês, né, caiu com um carro no Rio. Só que 10 minutos depois de receber a primeira carteira de motorista. Aqui em São Paulo, Fábio, é carta. Ah, é carta. É a carta. Eu até de manhã estava escrito no texto carta, eu que troquei para carteira. Lá no sul é carteira também. É, carteira. Um bom Ele carioca, tava, né, agora é Lacombe? importante dizer que ele estava usando o celular. E Olha o sabe que por que ele aconteceu. estava usando o celular? Porque ele estava respondendo as mensagens das pessoas que estavam o felicitando por ter recebido a carteira de motorista. Aí Jura? pegou o celular dirigindo, que pegou a carteira, começou a responder mensagens, né, dirigindo, de pessoas, parabéns pela carteira, e bum, mergulhou no rio. molhou a carteira. Essa pessoa seria eu. Não faça isso. Você também não é boa direção, não, Naná? Rodei. Não, mas não use celular jamais ao volante. Eu não tenho Ó, carta. gente, vamos lá ver, vamos ver Olha aqui, gente. Então, eu tirei esse galetinho agora Tá do lindo. forno. Esse dourado, né, ele veio depois do real assado dele. E eu vou fazer ele, o corte aqui, gente, inicialmente no meio dele. E depois eu vou partir ele aqui, ó, só pra você ver como é que já fica a parte do recheio. Olha só que maravilha. A gente tem bastante carne aqui. A gente tem carne nas asinhas, na coxinha. A gente vai servir agora pra vocês, ó. Ó. Olha só. Hoje vai ser a festa. Olha só essa coxinha como é que fica, Naná. Olha só que coisa incrível. Tive primeiras Gente, a gente vai visitas. provar isso aqui com calma, Nos porque isso aqui bastidores, realmente que é melhor, é um até. banquete. Vamos colocar nas redes sociais do Aqui na Band, na minha, da Silva, do Lacombe, da Nath, de todo mundo, do Naná. A gente vai colocar aqui para vocês acompanharem essa maravilha dessa receita que a gente vai provar. E amanhã, gente, tem mais receita gostosa para vocês. Tem discutindo a relação do amanhã tem discutindo a relação. Acabou o programa, pessoal. Tchau, valeu. pessoal.